Olá a todos! Nessa apresentação, eu irei demonstrar o funcionamento da ferramenta OpenDLP, vou explicar um pouquinho da parte teórica do que é um DLP e o funcionamento da ferramenta. Bom, o termo DLP vem do inglês Data Loss Prevention, que é o Sistema de Prevenção de Perda de Dados. Um sistema desse hoje em dia é essencial numa empresa porque ele se adequa à Lei Geral da Proteção de Dados por fazer o monitoramento desses dados sensíveis e evitar que eles vazem ou sejam perdidos, no caso. Então é um sistema focado na prevenção, evitar, no caso, a perca ou vazamento de dados corporativos, dados de usuário, propriedades intelectuais, porque você sabe que hoje em dia, no mundo, informação vale dinheiro e essa informação tem que ser protegida e tem que haver uma redundância para evitar que ela caia em mãos erradas. Bom, agora eu vou apresentar os 3 tipos de abordagem que as ferramentas DLP oferecem. O Network DLP é nada mais que um software. Ele faz todo o monitoramento e o mapeamento do tráfego de dados que transitam pelo sistema. Por exemplo, os dados do web, de e-mail, nuvem, arquivos compartilhados. E ele evita que essas informações sejam extraídas da rede, no caso, para fins maliciosos, vazamentos, enfim. E todas essas informações coletadas são armazenadas no banco de dados. Ele gera um log disso, dizendo qual foi o usuário, qual foi o destino das informações. Então, basicamente, ele gera todo um relatório de tudo que vai e de tudo que vem. E com isso você consegue monitorar todo o tráfego de informações dentro do sistema da sua empresa ou corporação. O storage DLP ele é mais utilizado para o monitoramento de dados que ficam armazenados principalmente hoje em dia em nuvem, mas também em servidores. No caso, ele faz toda a descoberta e o mapeamento dessas informações e, através disso, conseguir identificar brechas e realizar prevenção contra riscos que possam ocorrer. O Endless DLP, também conhecido como Endpoint DLP, ele é basicamente um software que é diretamente instalado em todas as máquinas da empresa, corporação, e ele é focado em evitar o vazamento e a perda de dados, no caso por milhas removíveis. Ele previne que essas informações sigilosas sejam vazadas, por exemplo, por um pendrive, HD externo ou uma mídia física de armazenamento, que seja um DVD ou um disquete. Agora, hoje em dia, como as empresas estão ficando cada vez mais digitais, também ele tem como foco evitar a perda de informações ou vazamento delas por por clientes de armazenamento em nuvem, como um Dropbox, Google Drive. Então, basicamente, ele monitora todos os dispositivos removíveis que você coloca na máquina e evita que as informações sejam perdidas por ele ou serviços em nuvem. Resumidamente falando, há diversas soluções DLP disponíveis no mercado hoje em dia. Tanto soluções open source, como soluções para uso corporativo, pagas no caso para empresas de grande porte. No caso do open source, nós podemos destacar o MyDLP, que ele tem uma versão gratuita, de código aberto, e também tem uma versão Enterprise para uso corporativo. Também temos algumas outras soluções que são utilizadas mais para uso corporativo mesmo, por exemplo, Symantec DLP, ForcePoint DLP Endpoint e também a solução que a Google usa hoje em dia, disponível também para todo mundo, que é a Cloud DLP. Bom, apresentando a ferramenta OpenDLP, ela é uma ferramenta de código aberto, open source no caso. A versão mais atual dela é a versão 0.5.1. Ela data de 2012, quer dizer, já é um pouco antiga, já é um pouco datada e provavelmente o projeto foi descontinuado. Ela é baseada na distribuição do Ubuntu Server 11.04. Eu também deixei no caso para download o link do Google Code e do projetinho no GitHub, da máquina virtual OVA no caso. Agora vamos configurar e fazer a instalação da nossa máquina virtual. Entrando no site do projeto no Google Code, vamos na aba de Downloads. Abrindo a aba de Downloads, nós verificaremos que temos 7 arquivos de 001 a 007 OpenDLP. Você deve baixar todos os 7 arquivos e eu recomendo que você crie uma pasta para eles. Você clica
e faça a extração desses arquivos. Fazendo a extração desses arquivos e abrindo a pasta, nós já teremos nossa máquina OVA. Agora, abrindo o VirtualBox, a gente vai fazer a importação da nossa máquina virtual. Como ela é uma máquina OVA, você não precisa fazer instalação nada, ela já está pronta basicamente. Então é só basicamente você abrir a pasta que você fez o download da máquina extraída e apontar a OVA, clica em próximo, clica em importar e a máquina já vai estar sendo transferida para o VirtualBox, sendo importada para ele e ela já vai estar pronta para uso. Após a gente importar ela, a gente já pode verificar que ela está pronta para uso. Então é só fazer a inicialização do sistema. Ao solicitar o login, ela tem o login padrão, o usuário e a senha OpenDLP minúsculo. Para o OpenDLP funcionar corretamente, você deve deixar o seu adaptador de rede configurado em modo Bridge, senão ele não vai ter um IP e sem isso você não consegue conectar-se à máquina. Configurar a interface de rede, a gente digita o comando IPADDR para verificar qual que é o IP da máquina para a gente acessar ela da nossa máquina cliente. Para a gente acessar o sistema do OpenDLP, a gente vai pegar uma outra máquina que esteja conectada à rede e a gente vai colocar, no caso, o IP da máquina virtual no nosso navegador. No caso, por ela utilizar o protocolo TLS 1.0 e 1.1, eu tive que usar uma versão antiga do Mozilla Firefox, pois o TLS 1.0 não é mais suportado pelos navegadores atuais. Depois de eu ter habilitado o TLS 1.0, ele já abre a tela de login. No caso, ele tem um usuário e uma senha padrão que depois pode ser alterados. O usuário é DLP User minúsculo e a senha OpenDLP, ou maiúsculo DLP maiúsculo, como está aqui marcado na tela. Feito isso, nós fizemos o login na ferramenta gráfica do OpenDLP e agora podemos observar as diversas funções e ferramentas que ele possui. Após realizarmos a autenticação, nós já estamos com a ferramenta aberta no nosso navegador. No caso, a máquina virtual sendo o servidor e aqui sendo a máquina cliente, onde a gente acessa e faz todas as configurações da ferramenta. À esquerda nós temos um menuzinho. Com esse menu a gente pode criar perfis, gerenciar perfis, fazer o escaneamento, verificar os logs desses escaneamentos. Bom, vou criar um novo perfil no caso, nos perfis no caso, nessa ferramenta, eles são utilizados para a gente criar, como a gente vai criar nosso escaneamento. A gente tem diversas formas de criar ele. No caso, eu vou utilizar o Windows Network Share, que é nada mais do que você pegar uma máquina cliente com uma pasta compartilhada e verificar nessa pasta compartilhada se não há dados sensíveis. Também a gente pode criar escaneamentos, no caso, clicando em Start New Scan, a gente escolhe o perfil que a gente criou anteriormente, dá um nome a ele, e no caso, no Systems to Scan, eu coloco os diretórios a serem escaneados, no caso, a máquina virtual com a pasta compartilhada que eu fiz. Dado o Start no nosso Scan, depois de alguns segundos, no meu caso, porque um diretório pequeno, ele gera um logzinho. A ferramenta também gera um resultado detalhado do escaneamento que a gente fez. Você clicando na aba View Scan Results, ele vai detalhar, no caso, todos os escaneamentos realizados, no meu caso o Scan 01. Eu vou ver mais detalhes dele, ele vai gerar os resultados, vai dizer o tempo que demorou para fazer esse escaneamento, o status, e vai estar marcado aqui todos os dados sensíveis, as vulnerabilidades que ele detectou em nosso diretório, no caso. No meu caso, o escaneamento não detectou nenhum problema, mas ele pode detectar alguns problemas, como por exemplo, como eu tinha criado no perfil dados de cartão de crédito, ele pode aparecer que são dados sensíveis e com risco de serem vazados, ele vai gerar um log nessa parte. Bom, para finalizarmos, um pouquinho da ferramenta. É uma ferramenta que ela é funcional, uma ferramenta que ela é bastante simples, mas ela tem bastante potencial, dá para brincar bastante com ela, tem bastante opções. Eu posso também verificar
bancos de dados, SQL, posso verificar máquinas que trabalhem com Unix, Linux, Mac também, que ele é um perfil diferente de escaneamento. E mesmo ela sendo um sistema já obsoleto, datado, tanto que eu não conseguia fazer rodar no Windows 10 ou em máquinas modernas, tive que fazer uma máquina virtual Windows 7, ele tem bastante potencial para informações cruciais. Então é uma ferramenta que, para a base de estudos, é muito interessante para entender o funcionamento de um DLP. Bom, essa foi a apresentação de um pouquinho do meu trabalho. Muito obrigado e até uma próxima.